Você sente aquela culpa que aperta o peito, aquele peso silencioso que te faz hesitar antes de dizer não, antes de escolher você, antes de colocar limites. Ela vem de todos os lados. Família exigindo seu tempo, amigos cobrando presença, o mundo te dizendo que você nunca é bom o suficiente, que você precisa servir mais, dar mais, sacrificar mais. E no final do dia, você sente que algo está errado com você por não conseguir atender tudo e todos. Mas aqui está a verdade que ninguém quer admitir. A culpa não é um sentimento natural. A culpa é uma arma, uma ferramenta que foi plantada em você desde criança para te manter obediente, controlável, pequeno. E enquanto você não entender isso, você jamais viverá em seu poder total. Neste momento, pessoas menos capazes que você estão dominando espaços, conquistando resultados e vivendo sem peso, não porque são melhores, mas porque se libertaram da prisão invisível que ainda te segura, a culpa. Maquiavel compreendeu isso há séculos. O homem livre não pede desculpas por existir. Ele não se desculpa por prosperar. Ele não se encolhe diante das expectativas alheias. Por quê? Porque sabe que o poder pertence àqueles que se recusam a carregar o fardo dos outros. Este vídeo não é sobre motivação, é sobre liberação. Você vai aprender a identificar de onde vem essa culpa, como ela foi programada em você e, mais importante, como destruí-la de uma vez por todas para que você finalmente viva sem pedir permissão. A culpa não nasceu com você. Ninguém sai do útero sentindo que deve algo ao mundo, mas com o tempo você foi condicionado. Quando criança disseram que você era egoísta por querer brincar ao invés de obedecer. Quando adolescente, te fizeram sentir vergonha por não ser como queriam. Quando adulto, te ensinaram que cuidar de si é pecado e que doar até o esgotamento é virtude. E, em cada etapa dessa programação, a culpa foi instalada como um chip de controle. Porque aqui está a verdade que poucos ousam encarar. A culpa é a ferramenta de dominação mais eficaz que existe. Ela não precisa de força. Não precisa de grilhões, não precisa de vigilância. Ela faz com que você mesmo se aprisione. E o pior, você faz isso acreditando que está sendo uma boa pessoa. Isso não é bondade, é autossabotagem. A culpa funciona através de uma fórmula simples. Primeiro, convencem você de que é responsável pela felicidade dos outros. Depois, fazem com que você sinta que falhar nessa responsabilidade é uma traição. E por fim, te recompensam com elogios quando você se sacrifica e com críticas quando você ousa priorizar a si mesmo. Esse é o ciclo, e é por isso que tantas pessoas passam a vida inteira servindo a todos, menos a si mesmas. Mas Maquiavel viu através dessa máscara. Ele entendeu que o mundo não respeita os bondosos, respeita os implacáveis. Não respeita os que dizem sim para tudo, respeita os que sabem dizer não sem vacilar. E ele sabia que a culpa é a corrente que mantém o fraco ligado ao julgamento alheio. Então, vamos destruir essa corrente agora. A primeira coisa que você precisa entender é esta: você não deve nada a ninguém pelo simples fato de existir. Não deve explicações, não deve justificativas, não deve sua energia só porque alguém espera. Eles te ensinaram o contrário porque pessoas culpadas são fáceis de manipular. Mas agora você sabe, a culpa não é sua, é deles, e chegou a hora de devolvê-la. Sabe o que acontece quando você finalmente rompe as correntes da culpa? A sala muda, as pessoas sentem. Aqueles que antes te empurravam para cima e para baixo, que esperavam que você se dobrasse às expectativas deles, de repente percebem algo. Você não está mais jogando esse jogo. E isso os aterroriza. Por quê? Porque até então, eles controlavam seu comportamento através da culpa. E agora essa arma não funciona mais. Quando alguém tenta te manipular emocionalmente e você não reage, não se explica, não se justifica, o poder vira.
eles não têm mais nada. E você se tornou intocável. Esse é o verdadeiro poder. Não é sobre agredir, não é sobre vingança, é sobre indiferença estratégica. É sobre olhar nos olhos de alguém que esperava que você se encolhesse e simplesmente dizer não. Sem drama, sem explicação, sem culpa, apenas não. E deixar o silêncio cortar. Maquiavel sabia que o homem que não pode ser culpado não pode ser controlado. E é exatamente por isso que o mundo te ensinou a sentir culpa por tudo. Por não responder imediatamente, por não estar disponível, por não sacrificar seus sonhos pelos outros. Mas agora você entende, aqueles que tentam te fazer sentir culpa estão revelando algo muito mais profundo. Eles estão revelando medo. Medo de que, se você não precisar mais da aprovação deles, eles perderão o controle sobre você. E tem razão. Porque a partir do momento em que você decide que sua paz é mais importante que a opinião deles, tudo muda. Você para de atender ligações que drenam sua energia. Você para de se explicar quando diz não. Você para de se desculpar por escolher você. E pela primeira vez, você sente algo que há anos não sentia: liberdade. Agora vamos mais fundo. A culpa não vem apenas de fora. Ela vem de dentro, da voz interna que foi programada para atacá-lo. Essa voz que diz: você deveria ter feito mais. Você deveria ser melhor. Você é egoísta por descansar. Você é fraco por não aguentar tudo. Essa voz não é você. Essa é a voz de todas as pessoas que ao longo da sua vida te disseram que você nunca era suficiente. Seus pais, seus professores, a sociedade. E com o tempo você internalizou essa voz. Agora ela vive dentro de você, ecoando, sabotando, te fazendo sentir culpado mesmo quando ninguém mais está por perto. E essa é a culpa mais perigosa de todas. Porque se você consegue te culpar sozinho, eles nem precisam mais fazer nada. Você faz o trabalho deles por eles. Mas aqui está o que Maquiavel te diria: mate essa voz. Não gentilmente, não com compaixão, com brutalidade cirúrgica. Porque essa voz não é sua. Consciência é seu carcereiro. E enquanto ela existir, você nunca será livre. Toda vez que essa voz aparecer, você a confronta. Ela diz: você deveria estar fazendo mais? Você responde: para quem? Para qual propósito? Para agradar quem? Ela diz: você é egoísta? Você responde: egoísmo é proteger minha energia, e eu não vou me desculpar por isso. Ela diz: as pessoas vão te julgar? Você responde: que julguem. Eu não preciso mais da aprovação delas para existir. Esse é o exercício. E cada vez que você faz isso, a voz enfraquece, a culpa perde força e você começa a recuperar o controle da sua própria mente. Agora vamos aplicar isso ao mundo real, porque entender a teoria não é suficiente. Você precisa viver isso. Então, imagine, alguém te pede um favor. Não é um pedido simples, é algo que vai consumir seu tempo, sua energia, talvez até seus recursos. E você sabe, no fundo, que não quer fazer, mas a culpa surge. E se eu disser não? E se ficarem chateados? E se me julgarem? E nesse momento, a maioria das pessoas cede. Diz sim, mesmo sabendo que vai se arrepender. Mas você não é mais a maioria. Você entende que dizer sim quando quer dizer não é uma traição a si mesmo. Então, o que você faz? Você respira fundo, olha nos olhos da pessoa e diz: não posso fazer isso. Pronto. Sem explicação longa, sem justificativa emocional, sem pedir desculpas. Apenas uma recusa clara, calma e definitiva. E aqui está o que acontece. A pessoa pode ficar surpresa, pode até tentar, insistir, mas você não cede. Você repete, se necessário, com a mesma calma: não posso. E então você deixa o silêncio falar. Porque naquele silêncio algo poderoso acontece. A outra pessoa percebe que você não está negociando. Você não está tentando agradar. Você simplesmente decidiu. E decisões firmes não são questionadas, são respeitadas.
Isso é poder. E quanto mais você pratica isso, mais natural se torna. Até que um dia você percebe, a culpa desapareceu. Você não sente mais aquele peso no peito quando diz não. Você não se desculpa mais por existir. Você simplesmente vive com clareza e sem arrependimento. Agora, a transformação mais profunda. Quando você para de sentir culpa, algo extraordinário acontece. Você começa a atrair pessoas diferentes. As pessoas que te manipulavam emocionalmente começam a se afastar. Elas percebem que não têm mais poder sobre você e, aos poucos, somem da sua vida. E isso é um presente, porque no lugar delas chegam pessoas que respeitam seus limites, que valorizam sua energia, que não esperam que você se sacrifique para provar seu valor. E de repente, você percebe, a culpa não estava te protegendo de nada. Ela estava te prendendo a um círculo de pessoas tóxicas que só queriam te usar. Maquiavel diria, o príncipe deve se cercar daqueles que fortalecem seu reino, não daqueles que drenam seus recursos. E o mesmo vale para você. Sua vida é seu reino, sua energia, seu tempo, sua paz. Esses são seus recursos. E, se alguém está drenando isso, não importa quem seja, essa pessoa precisa ser removida. Não com raiva, não com drama, mas com frieza estratégica. Você simplesmente se afasta, sem explicação, sem culpa. E ao fazer isso, você cria espaço para que as pessoas certas entrem. E aqui está a parte mais poderosa. Quando você vive sem culpa, você começa a prosperar. Por quê? Porque agora toda a energia que você gastava se justificando, se explicando, se desculpando, está sendo investida em você, em seus sonhos, em seus objetivos, em sua evolução. E as pessoas notam, elas veem que você mudou, que você não é mais aquele que cede a tudo, que você tem algo que elas não têm, liberdade. E isso as fascina, porque no fundo todos querem o que você conquistou, mas poucos têm coragem de pagar o preço, abrir mão da aprovação alheia. Agora, vamos ao nível mais profundo da transformação, porque não basta apenas parar de sentir culpa. Você precisa substituí-la por algo mais forte, e esse algo é propósito. A culpa te fazia viver para os outros. O propósito te faz viver para algo maior que você mesmo, não para agradar, mas para construir. Não para servir quem te drena, mas para criar algo que valha a pena. Quando você tem propósito, a culpa perde completamente o poder. Porque agora você não está mais se perguntando, será que estou sendo egoísta? Você está se perguntando, isso me aproxima do meu objetivo? E se a resposta é não, você descarta sem pensar duas vezes. Esse é o nível de clareza que os grandes homens possuem. Eles não perdem tempo se justificando, porque sabem exatamente para onde estão indo. E tudo o que não contribui para essa jornada é ruído, distração, desperdício. Maquiavel viveu assim. Ele não se importava se o criticavam por ser frio, calculista, cruel. Ele tinha um propósito, entender o poder e ensiná-lo. E tudo o que não servia a esse propósito era irrelevante. Você precisa fazer o mesmo. Defina seu propósito. Escreva-o. Lembre-se dele todos os dias. E sempre que a culpa tentar voltar, você olha para esse propósito e pergunta, isso serve ao que estou construindo? Se não serve, você descarta. Sem hesitação, sem remorso, sem culpa. Agora chegamos ao ponto final. A verdade que poucos têm coragem de aceitar. Você não precisa ser amado por todos. Na verdade, quanto mais poderoso você se torna, menos pessoas vão gostar de você. E isso é um sinal de que você está no caminho certo, porque as pessoas que te criticam, que te julgam, que tentam te fazer sentir culpado, não estão fazendo isso porque você está errado. Elas fazem isso porque sua liberdade as incomoda, porque sua coragem as confronta,
Porque, ao se recusar a viver pelas regras delas, você está mostrando que elas também poderiam escolher diferente. E isso as assusta. Maquiavel sabia: é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. E, embora essa frase seja sobre governantes, ela se aplica a você. Porque quando você para de buscar aprovação e começa a viver com propósito, algumas pessoas vão te respeitar, outras vão te temer e algumas vão te odiar. E tudo bem, porque você não está mais vivendo para elas, você está vivendo para você. E isso é poder verdadeiro. Então, aqui está o desafio final. A partir de agora, toda vez que a culpa tentar te segurar, você a confronta. Toda vez que alguém tentar te manipular emocionalmente, você se afasta. Toda vez que uma voz interna disser que você não é bom o suficiente, você a silencia com ação. Porque a culpa não tem lugar na vida de um homem livre. E você, a partir deste momento, não é mais refém dela. Você chegou até aqui. Não por acaso, mas porque algo dentro de você já sabia que essa prisão invisível precisava ser destruída. E agora você tem as ferramentas. Você sabe de onde vem a culpa, sabe como ela foi programada e sabe como destruí-la. Mas saber não é suficiente. Você precisa agir, porque a vida não espera. E enquanto você hesita, outros estão avançando, vivendo sem peso, construindo sem pedir permissão. Então, se esta mensagem ressoou em você, se tocou algo profundo, deixe sua marca. Comente abaixo: eu vivo sem culpa. Não para o algoritmo, não para os números, mas como um pacto consigo mesmo. Um lembrete de que, a partir de agora, você não carrega mais o fardo que não é seu. E, ao se inscrever neste canal, você está se juntando a um espaço onde não há lugar para mentiras convenientes. Onde a verdade é dura, mas libertadora. Onde cada vídeo é uma chave para destrancar as correntes que ainda te prendem. Aqui você não encontrará motivação barata. Você encontrará a realidade nua, e é essa realidade que te transforma. Porque quando você para de fugir dela e começa a encará-la, você descobre algo aterrorizante e, ao mesmo tempo, libertador. Você sempre teve o poder. A diferença é que agora você sabe como usá-lo. Vá agora. Destrua a culpa. Construa seu propósito. E viva como se o mundo devesse se ajustar a você, não o contrário. Porque homens livres não pedem permissão para prosperar. Eles simplesmente prosperam, e você, a partir de agora, é um deles.